É uma questão que me vem à cabeça agora. Quando você começou lá, né, Uhum. na empresa de argamassa, você via, não sei se você tinha o campo de você palpitar para aquele material evoluir, ter mais qualidade. Como que era a aceitação disso no mercado, se existia? Na realidade, o que que a gente como tinha saído na frente junto com o principal fabricante no Uhum, mercado, a gente queria fazer o quê? Que o mercado tivesse uma exigência de qualidade, porque somente as empresas que tinham realmente eh, químicos aí responsáveis no uhum. desenvolvimento químico da construção civil, somente essas empresas teriam condições de sobreviver a um mercado mais exigente. Sim. Então, o que a gente fez, né? Fomos procurar o pessoal de pesquisa, desenvolvimento, os cientistas da área de construção civil, né? Para que nós conseguíssemos elaborar normas técnicas para a área de Não tinha argamassa nada, colante. praticamente. Não existia, Nossa. tá? Então você tinha uma norma Uhum. muito genérica. A gente gostaria de elevar o nível da norma Sim. para que poucos pudessem Que acompanhar. não é Basicamente não é era um isso. mercado que é qualquer um entrar lá, deve colocar na prateleira lá, vai funcionar. Exatamente, tá? Entendi. Então, não é simplesmente você chegar, juntar areia e cimento numa Uhum. determinada proporção e daí chutar a adesividade. Se eu colocar é, amido de milho, vai funcionar, né? Vai dar incompatibilidade, meu Uhum. amigo. A única coisa que você vai conseguir é fazer o cimento Então, o que eu doutorado. acho curioso, assim, né, é que quem testava muito antigamente eram os pedreiros da vida que ia lá e testava essa história de detergente na massa, as coisas do tipo, Os assim. cremes, né? Uhum. Mas assim, eu vejo umas coisas que tipo, parece que não tinha tanta pesquisa, ou não tinha tanto interesse em pesquisa, Uhum. ou ficava muito a critério, que ainda é hoje, né, da informalidade. Né? Eu Exato. não sei se é isso que talvez prejudicou um pouco o andamento de muitas. Da tecnologia de fato está na obra, no caso. Exato. Na década de 80 mesmo, Uhum. a própria indústria química, né, negligenciava muito a química da construção Ah, civil. é? Para você ter uma base, né, os aditivos, né, Uhum. principais que são utilizados, por exemplo, nas argamassas colantes, na época só existia um fabricante de polímero básico para você fazer uma Caramba. argamassa colante aqui no Brasil. Ele tinha proteção de mercado, que só acabou em 1990, quando o Collor Era um monopólio. era um monopólio, Uhum. tá? E o Collor veio e escancarou o mercado em Uhum. 1990. Da noite para o dia, no dia 1º de março, Uhum. as importações estavam autorizadas, né? Uhum. E a gente, de repente, saiu do que o Collor falava, né? Saiu da carroça, né? E passou a ter um carro com injeção eletrônica. A gente passou a ter polímeros que a gente nunca teve acesso aqui no Brasil. No dia 1º de março de 1990, nós passamos a ter. Então foi um impacto para a química da construção civil. Entendi. Tá? Então, o próprio mercado, ele criavam dificuldades para outras empresas desenvolver tecnologia, mais ou menos assim. Exatamente. Você já tinha uma empresa Caramba! fabricando um determinado polímero no Brasil. Se você quisesse importar um polímero, você tinha que fazer um sistema, né, de o acréscimo, a sobretaxa na Uhum. importação. Era uma coisa assim, uma taxa Absurda. muito absurda. Já Caramba. não Já compensava se se criava importar. várias dificuldades para não ter mesmo. Para não ter. Você praticamente era multado por estar importando, Uhum. entre E não tinha aspas. incentivo nenhum assim, até de investimento para ser criado aqui no Brasil, muita tecnologia. É o tal negócio, um mercado muito pequeno. Na Uhum. realidade, o mercado nosso era extremamente pequeno. Você já tinha um fabricante local que dava conta Do do mercado ali. mercado, tá? Caramba. Supria o Mas era mercado. extremamente caro, provavelmente. Extremamente caro. Esse polímero, por exemplo, quando eu saí de férias, a única vez que eu tirei férias da minha vida na empresa lá Nossa. de argamassa foi no dia 1º de fevereiro.
tirei férias, fiquei 30 dias fora, voltei no dia 13 de março. Quando volto no dia 13 de março, tudo tinha mudado. Nossa. Tá? Os fabricantes de matérias-primas importadas, né, Mas já a tinham vindo importação, para o ela foi Brasil. boa pro Brasil, em quesito, assim, aí falando tecnicamente, ou ela foi prejudicial em quesito de pesquisa, assim? Foi fantástico. Tem Tá? muita coisa que entrou que nem não se falava. Eu tive acesso em alguns meses, logo após a abertura de mercado. Eu estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Caramba. Tá? Então eu tive o fator sorte realmente Teve foi. uma etapa que você aprendeu muito ali, então. Em poucos meses aprendi muito, que vieram os melhores especialistas do mundo. Caramba. Imagina os melhores especialistas do mundo virem de uma vez só para o Brasil e com uma ânsia, querendo vender, mas querendo é fazer aquela história negócio. do mar aberto, né? O mar azul. Aham. Eles começaram a ver que no Brasil não tinha tanto esse lado de, né, investido para esse lado. E a hora que ele viu o potencial do mercado, provavelmente não foi só esse mercado, foi vários outros, né? Mas eu acho que esse mercado outros. era um... Até hoje tem muitos quesitos que são esquecidos na construção ainda, né? Naquela época, por exemplo, com a abertura de mercado, você teve acesso à tecnologia, redução de custos. Imagina que se Mas eu acredito que até em equipamentos, né? Provavelmente Sim. equipamentos que era feito naquela época, antes disso, era bem mais simples do que depois. Exatamente. Porque você teve condições de fazer o mercado crescer. E daí na segunda etapa exigindo qualidade. Isso foi ótimo, tá? A reserva de mercado mata qualquer setor da indústria. Não tem concorrência, né? Se você não coloca concorrência, por que vai crescer se tá ganhando ali sozinho dinheiro e tudo mais? Exato, tá? Você não se preocupa. Reserva de mercado acaba sendo uma forma de atraso, na realidade, tá? Livre iniciativa, concorrência, é isso que vai levar as pessoas, as empresas a melhorarem. Unidades de fomento. Tá? Caramba, tem bastante história aí, hein? Tem. Mas me explica um pouquinho, naquela época, então, depois que abriu esse mercado, ele abriu no sentido dessa linha específica ou várias coisas da construção? Por exemplo, o que mudou de fato, assim, argamassa? Porque assim, eu vejo que a construção, o pessoal hoje aceita mais a tecnologia. Então, por exemplo, quando vinha uma coisinha diferente, até na minha época eu pensava, não, isso daí é só para pagar mais caro. Hoje em dia a gente percebe que a tecnologia faz você ganhar tempo, produtividade, enfim, várias situações que antigamente o pessoal não dava valor e hoje dá, né? Naquela época lá, teve um investimento em alguns setores da construção especificamente? Especificamente voltado a uma determinada área da construção civil, eu creio que não. O que acabou acontecendo foi um fenômeno que acabou sendo até um fenômeno natural. Tá? Foi se mostrando novas tecnologias para o mercado. Como diz o Luiz Almeida Marincílio, né? o grande cientista aqui de Sorocaba, né? O sociólogo, né? Ele costuma dizer o seguinte, né? Que se o McDonald's acreditasse em pesquisa de mercado, né? Quando ele veio para o Brasil, a pesquisa de mercado, ele iria estar vendendo um prato de arroz, feijão, ovo frito e um bife acebolado até hoje no país. Pô. E nunca foi assim. Na realidade, você tem que ser uma pessoa, uma empresa que faça seu futuro. Basicamente é isso. Num caso você tem que acreditar no seu produto ali no final das contas, né? Por exemplo, nós na Block, né, nós verificamos que existia uma necessidade a nível de mercado, com a mudança há uns 10 a 12 anos atrás, né, houveram muitas mudanças nas formulações dos cimentos. Né? Efeitos colaterais disso daí, por exemplo, muita eflorescência. Tá?
Aí o que nós fizemos? Desenvolvemos um material que não existia no mercado, o Eflohard, que era justamente o único conversor de fluorescência que existe até hoje no mercado. Caramba. Tá? Existia mercado para isso? Não, não existia. Nós criamos esse mercado. Tá? Entendi. Então, Você começa a entrar na cabeça como empreendedor, no caso. Se existe um problema, precisa achar uma solução para esse problema, né? exatamente, existe o problema, não existe? Existe a manifestação patológica, não existe? E também não dá para falar, não, acontece, fazer o quê? Não dá para se tratar desse jeito, né? Exatamente. Então a gente criou um produto que não existia no mercado, tá? Que é um único conversor de fluorescências no mercado. Caramba. Então, a gente fabrica esse produto, tá? É um produto que a gente vende de norte a sul do país aí. Caramba. Tá? E você consegue fazer a conversão do principal agente causador da eflorescência. Como que você começa a desenvolver um produto, assim, se você conseguir falar de uma forma leiga pra gente entender? Você tem um problema. Você vai estudar quimicamente qual é o problema, é isso? Depende, né? Por exemplo, nesse caso aí da... Como que é o nome mesmo? Da eflorescência. Eflorescência. Como que funciona, assim, você encontra o causador do problema para depois, quimicamente, entender o que combate aquilo ali, é isso? Exatamente. Entendi. Tá? Então como que começa essa pesquisa, assim? Laboratório? Eu não tenho a mínima ideia. Primeiro você tem o problema, a manifestação patológica em campo. Você vai até o campo, tá? Você vai em campo e verifica o que está acontecendo. Aí você faz a anamnese, faz as perguntas necessárias ali para quem está envolvido com o processo construtivo. Você vê da onde está saindo, qual foi o agente causador, né, da eflorescência. Costuma-se culpar muito o fabricante do bloco cerâmico pela eflorescência, porque ela acaba se manifestando no bloco cerâmico normalmente. Bloco de concreto existe também? Existe, mas é em menor quantidade. Haja visto que ele também é a base de cimento. Tá? Então, o que acontece? Qual que é o agente causador básico da eflorescência? Água. A água entra pela alvenaria, pela argamassa de assentamento e encunhamento, passa, é como se a argamassa de assentamento e encunhamento fosse quase que o filtro de papel do seu café. A água passa pela argamassa de assentamento e encunhamento e ela vai se direcionar para o bloco. Entendi. Só que no que ela se direciona para o bloco, ela leva o quê? Aquela reserva alcalina, ela leva o hidroxicálcio e hidroximagnésio que está livre dentro da argamassa, passa para o bloco por uma questão osmótica, que isso daí depois a gente pode pegar uma aula só para isso, um novo podcast só para eflorescência. Bastante coisa. Tá? E passa para o bloco, na presença desse hidroxicálcio e hidroximagnésio, ele está instável, tá? O hidroxicálcio e o magnésio estão instáveis ainda, ele absorve o gás carbônico, forma carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e dá aqueles fiozinhos, aqueles cristais bonitinhos saindo para fora do bloco. Aqueles cristais são basicamente carbonatos de cálcio e carbonatos de magnésio. Por que brancos? Todos os carbonatos da família 2A da tabela periódica são brancos. Caramba. Aí é o chato do químico entrando para dar a justificativa. Entendi. E daí você cria um produto para combater esse processo inteiro. Exato. A gente criou um produto para fazer uma conversão nesse material que é o causador aí, depois de passar água por ele. Mas para você saber tudo que tem ali, você olhando, você entende o que é? Ou você tem que levar no laboratório para ver o que tem de composição ali? É que eu já sei da composição química do cimento. Ah, entendi. Sei o que está disponível para ser lavado, para ser carregado você entendeu por onde água. Ele passou, você sabe o que tem ali. Exatamente, já sei o que tem ali. Alguma coisa aí em torno de 35 anos aí na área química. Faz você entender alguma coisa, né? E daí para você criar o produto ali que combate aquilo ali, é simples depois que você entende qual que é o problema ou você precisa fazer vários testes também?
quando se trata de cimento, a gente, por isso que eu estava no lugar certo, na hora certa, lá 30 e poucos anos atrás, né? Eu tinha muito tempo para fazer pesquisa e desenvolvimento em bancada, né? Caramba. E a gente acabou, era numa época que você telefonava para o seu fabricante, para o fabricante do cimento que você usava na sua fábrica, tá? E você consumia algo em torno de, no mínimo, 30 toneladas de cimento por dia. Caramba. Você ligava para o setor técnico da indústria de cimento, escuta, eu estou com um problema aqui na formulação da argamassa, tá? E eu gostaria de saber um pouquinho mais da composição química do cimento para eu poder Ele fazer não vinha um na embalagem equilíbrio. ali. Eu simplesmente, naquela época, você vê como é que era, né? E a reserva de mercado, né? Eu cheguei a ter o telefonema meu, né? Simplesmente cortado. Simplesmente a pessoa desligou o telefone Ela na não minha queria cara. passar. Não queria passar, não tinha Caramba. interesse. Porque ela tinha receio de outra pessoa fabricar o mesmo produto que ela, é isso? Será? Não tinha esse problema, tá? A gente sabe como é. Isso é assunto para um próximo podcast ainda. A gente sabe que o mercado era fechado. Tinha cota de cimento no país para você ter uma base. Tá? A gente trabalhava num sistema antes de 1990 que é totalmente diferente desse Brasil que vocês, que você tem idade para ser meu filho, pô. Que a sua geração conhece hoje. A realidade de vocês hoje é totalmente diferente daquela que a gente viveu. É, por isso que eu gosto, na verdade, de ouvir esse processo, quando a gente tá conversando em off, é legal a gente entender esse processo. Porque assim, eu vejo que muita gente que, inclusive, é mais jovem que eu, não dá muito valor para esse processo. Chega lá e até ignora as orientações do próprio fabricante. E tudo tem um porquê, né? Exato. Para você ter uma base, você não conseguia cimento do dia 25 ao dia 30 do mês. Caramba. As cotas, existiam cotas muito rígidas. Os fabricantes se vigiavam entre si, através de uma associação, e na realidade você não poderia produzir além da cota. Então existia uma organização para atender essa cota. Exatamente. Se você produzisse além da cota, tem excesso de cimento no mercado. Você tem excesso de cimento no mercado. É a história do café, não é? É aquela história do café, que queimaram o café porque tinha muita demanda e tal, Exatamente. Né? Tá? Então, o que você fazia? Eu não vou falar o processo aqui, tá? Porque é meio pesado. Mas, na realidade, você trabalhava com falta para você manter o preço e lucratividade lá em cima. Basicamente, era isso. Então, muitas vezes, você chegava na última semana do mês, você estava precisando de cimento, e você tinha que já ter se programado muito antes. Você não podia colocar mais uma, 2 carretas por dia de cimento. Caramba. Tá? Então você consumia cimento a granel. Quero mais uma carga de cimento para hoje. Esquece, meu amigo. Nossa. Estamos no final do mês, não é assim. Chegava a faltar em muitas vezes produtos assim, para poder produzir. Aí a reserva de mercado. Isso é a porcaria da reserva de mercado. Por isso que a gente precisa de um país liberal. Tá? Um país liberal, uma economia liberal, permite que você tenha ganho de tecnologia, ganho de produtividade, ganho de qualidade.